em 1 Pedro. 1 Pedro. Peraí. Não, Tiago 5. Perdão, igreja. Tiago 5, versículo 7. Tiago 5, versículo 7. Que diz assim, igreja amada: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixes uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Amém, igreja? O Senhor diz aqui na palavra dele que nós temos que ser pacientes, que tudo a gente tem que ter paciência. Às vezes nós queremos um milagre, mas é para agora, é para já, né? E o Senhor pede que nós tenhamos paciência. Por quê? Porque é no tempo do Senhor, é na hora do Senhor, não é na nossa. Por que não é na nossa? Porque nós não temos controle da nossa vida. Quem tem o controle das nossas vidas é o nosso Criador. É aquele que nos criou que tem controle. É por isso que nós temos que ter paciência, perseverar e ser pacientes, que no momento que Deus preparou, nós vamos receber o nosso milagre, que nós vamos conquistar o tão desejado sonho que nós desejamos no nosso coração. Por quê? Porque o Senhor tem dito para nós, a cada instante: buscar em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos será acrescentada. Porque quando nós buscamos o reino dos céus, a nossa vida espiritual ela é alimentada. Quando nós estamos bem alimentados espiritualmente, nós suportamos, igreja. Nós suportamos qualquer tempestade que venha. Aqui já foi falado, usado a filha do Senhor Jesus, que é a irmã Beth, foi usado que falou: Deus acalma a tempestade, Deus está no barco. E realmente Deus está no barco, mas nós também temos que estar ligados no Senhor, porque quando nós estamos ligados nele, ele nos orienta, ele nos guia. Quando nós buscamos o reino dos céus, a nossa alma ela é revigorada, ela é renovada a cada instante. Você está na casa do Senhor para alimentar a sua alma. Amém, igreja? A nossa alma ela necessita ser alimentada para poder suportar as hostes do inimigo, as hostes do adversário, porque ele trabalha 24 horas para ver as nossas vidas no fundo do poço, para que nós venhamos perder a nossa alma e nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação. Não é tempo de ficar brincando de ser crente, não é tempo de ficar brincando com as coisas de Deus, porque o Senhor diz na palavra dele, ele está às portas. Ele fala na palavra dele para não julgarmos uns aos outros. Às vezes nós temos a mania de querer: eu não vou hoje porque o irmão também não foi, né? Mas o irmão também não vai a semana inteira. Também não vou. Mas o irmão chega tarde, eu também vou chegar. Faça a sua parte, igreja, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, são como chama de fogo, e só Ele conhece o teu coração, só Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Amém, igreja? Só Ele. Quando Ele vê lá o irmão está acordando 6 horas da manhã, só Deus sabe que Ele está levantando, vai buscar a presença de Deus. Só Deus sabe que tu oras nas madrugadas, é do oculto do Senhor. O irmão não
porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê o teu compromisso com a obra, Ele vê a tua dedicação a Ele vê a tua perseverança. O Senhor diz na palavra dele: sede pacientes. Tenha paciência para obter as suas conquistas, porque com a paciência nós adquirimos perseverança, e as demais coisas vão nos estruturando espiritualmente falando, pois nós precisamos ser alimentados. Quando você deixa de vir para a casa do Senhor, você deixou de receber um alimento espiritual muito melhor para a sua vida. Todos os cultos, você pode observar, não é igual. Todos os cultos o Senhor tem preparado algo especial para a tua vida. Eu lembro muito bem quando eu ia para casa, estava me preparando para ir para a casa do Senhor. Às vezes batia um desânimo. Mas pai, o que está acontecendo? Por que bateu esse desânimo agora tão de repente? Porque eu estava tão animada e tão... Aí o Senhor já falou assim: olha, vai correndo, porque é hoje que eu quero falar contigo. Vai. Irmãos, e por incrível que pareça, nos dias que eu tinha menos vontade de ir, que eu fazia um esforço para ir para a casa do Senhor, Deus falava grandemente, e eu tomava posse da minha vitória, e ali eu ia crescendo cada vez mais espiritualmente. Pode observar, quando você está próximo de receber uma bênção, um alimento maná do céu especial, para você receber dons espirituais, a luta é travada, começa a bater desânimo, começa a vir uma enfermidade, começa a vir tudo para impedir você de receber a sua bênção. Mas Igreja Santa de Jesus Cristo de Nazaré, não dê ouvido à voz do adversário. Lute, porque assim os profetas antigamente lutaram, perseveraram na palavra do Senhor e tiveram vitória. Amém, igreja? Quem vai perseverar em nome de Jesus? Quem não vai dar ouvido à voz do adversário? Quem vai revestir as armaduras de Deus? Você é escolhido, igreja. Por isso que você é tão perseguido, por isso que você muitas vezes é humilhado, por isso que muitas vezes você fala: Senhor, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu só quero o bem das pessoas, eu só posso ajudar, e porque só comigo, Jesus, porque só comigo. Olha, o teu galardão é grande, o teu galardão é grande. O Senhor te escolheu desde o ventre da tua mão. Aleluia. Você não está aqui à toa. Você veio aqui para fazer a diferença na tua vida e na vida de muitos que estão aí fora. Olha, Deus quer Deus quer te usar como instrumento. Deus quer te levar em lugares que você nem imagina, para resgatar essa vaganábia, para resgatar almas para o reino de Deus, porque o Senhor está às portas, o Senhor está aí, igreja. O nosso Deus está aqui. Diga para o seu problema: eu tenho um Deus maior que você. Eu tenho um Deus na minha vida. E agindo Deus, quem vai impedir o agir de Deus? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, amém, igreja? Sede paciente. Não é hoje, é do tempo do Senhor. E o Senhor, Ele olha o seu deitar e o seu levantar. Ninguém precisa saber da sua vida, igreja. Só o Senhor precisa saber da tua vida, igreja. Fecha a tua boquinha santa, fecha a boquinha santa e vai falar só com Jeová, aleluia. Porque o Senhor sabe dos seus sonhos, dos seus planos, mas é Ele que vai te abençoar. Aleluia. Deus usa, Deus levanta um profeta, Deus anda e traz um irmão de qualquer outro lugar, até nos confins da terra, para te abençoar. Se Ele quiser, Ele faz isso, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, dono da prata. Ele faz tudo o que Ele quer, da forma que Ele quer. E nós somos pequeninos perante Ele, e só cabe a nós fazer a vontade
do nosso Deus. Amém, igreja? Recebe em nome de Jesus, pois nós somos mais que vitoriosos. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje, irmãos, quero contar com a colaboração dos irmãos para adorar o Senhor. Hoje vamos estar louvando muito louvor espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O nome deste hino fala assim: eu creio. Quem crê na sua vitória fala assim: eu creio.